No próximo capítulo da novela Vale Tudo, Maria de Fátima pede ajuda a César para não deixar Raquel e Ivan devolverem os dólares. Desesperada ao ver a possibilidade de perder a fortuna que pode mudar sua vida, a jovem recorre ao amante, convencendo-o de que precisam agir rápido. Se essa mala voltar para quem é de direito, a gente nunca mais vai ter uma chance como essa, argumenta, com os olhos brilhando de ambição. César, relutante, pondera os riscos, mas acaba cedendo ao charme manipulador de Fátima. Enquanto isso, Renato consola Leila, que está abalada com os últimos acontecimentos envolvendo Bruno. Renato se mostra sensível ao sofrimento e a encoraja a acreditar que tudo voltará ao eixo. Em outra parte, Cecília e Laís se emocionam ao saber que a filha adotiva se chama Sarita. O nome, simples e doce, carrega uma esperança de recomeço para o casal, que vê na chegada da menina a chance de reconstruir o que o passado levou. Daniela, sempre prática, orienta Lucimar a regularizar a guarda de Jorginho. É importante que tudo esteja certo perante a lei, por ele e por você, aconselha, enquanto entrega os documentos necessários. Lucimar, emocionada, promete não deixar nada de errado acontecer com o menino. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente qual é o seu personagem preferido da novela. Raquel e Ivan ficam surpresos ao perceberem uma mudança no comportamento de Maria de Fátima. A filha, sempre distante e interesseira, os trata com carinho inesperado, o que os deixa desconfiados. Ela está planejando alguma coisa, desconfia Ivan. Enquanto isso, a família de Eunice vibra ao ver sua foto estampada num enorme outdoor da cidade. Orgulhosos, tiram fotos e comemoram a conquista da modelo. Olavo, por sua vez, pressiona César, exigindo o pagamento de uma dívida antiga. O clima entre os dois esquenta. Leila, ainda preocupada, avisa Ivan que Bruno fugiu, mas o garoto logo retorna para casa. Bartolomeu então aconselha os pais a adotarem uma postura mais compreensiva. Enquanto isso, Maria de Fátima encontra os dólares escondidos por Raquel e sorri vitoriosa. Heleninha e Ivan finalmente viverão sua primeira noite de amor. Após meses de tensão, olhares trocados e uma conexão emocional que só crescia nos bastidores da TCA. O romance que antes parecia apenas um flerte sem grandes consequências se tornará um marco no coração dos dois, mas virá carregado de culpa, segredos e armações que envolvem dois nomes bem conhecidos por suas manipulações: Maria de Fátima e Odete Reutemann. Tudo começa com o desmoronamento da relação entre Ivan e Raquel. A protagonista, fiel aos seus princípios, recusará firmemente a proposta de ficar com os dólares encontrados na mala misteriosa. Ela insistirá que o dinheiro deve ser devolvido. No entanto, após investigações e idas e vindas de informações, fica evidente que a fortuna pertence mesmo a Marco Aurélio, e isso torna a posição de Raquel ainda mais intransigente. Ivan, por sua vez, enxerga no dinheiro uma oportunidade de ascensão, de segurança e até de justiça por tudo que enfrentaram juntos. A diferença de valores entre os dois vai gerar discussões acaloradas, até que uma briga definitiva colocará um ponto final no relacionamento. O que Ivan ainda não sabe é que esse rompimento foi cuidadosamente arquitetado por Maria de Fátima e Odete. A jovem viu na separação uma chance de enfraquecer a mãe e consolidar sua influência sobre Ivan, enquanto Odete tinha outros planos: aproximar o empresário de sua filha Heleninha como parte de um projeto maior de reabilitação social e emocional para a moça que ainda luta contra o alcoolismo. Para Odete, nada seria mais conveniente do que ver a filha envolvida com um homem bem-sucedido, sensato e, acima de tudo, manipulável. A aproximação de Heleninha e Ivan será natural, mas com um empurrão sutil dos bastidores. Os encontros na TCA começam a se tornar frequentes, ora por motivos profissionais, ora por afinidades artísticas. Desde a noite da exposição das obras de Heleninha, os dois passaram a se enxergar de forma diferente.
Ivan admirava a sensibilidade da artista, seu olhar aguçado e sua doçura por trás da melancolia. Heleninha, por sua vez, via em Ivan um porto seguro, alguém que, apesar da rigidez moral, sabia escutá-la sem julgamentos. Os sorrisos trocados virarão conversas longas. As conversas, cafés, os cafés, jantares. Até que, em uma noite chuvosa, depois de algumas taças de vinho e de uma confissão emocionada sobre suas frustrações familiares, Heleninha e Ivan se beijarão. O beijo, intenso e carregado de desejo reprimido, evoluirá para uma noite de entrega. Na manhã seguinte, o sol entra pela janela do quarto e ilumina os corpos entrelaçados. Ivan, ainda sonolento, acaricia o rosto de Heleninha, que se afasta sutilmente. Ela sente o peso do que acabou de acontecer. Não pela entrega em si, mas pelo contexto. Heleninha ainda tem gratidão por Raquel, sabe da luta da mulher, do quanto ela batalhou para chegar onde está. A culpa virá como um tsunami. Ela tentará disfarçar, sorrir, mas seus olhos denunciam a inquietação. Nos dias seguintes, a artista tomará uma decisão. Procurará Raquel para pedir desculpas. Antes de mais nada, precisa esclarecer que não houve traição no sentido cronológico. Só se aproximou de Ivan após saber do fim do namoro. O que ela não esperava era que Raquel reagisse de forma serena, mas firme. A protagonista revelará que o relacionamento com Ivan realmente chegou ao fim e que não guarda mágoas. No fundo, Raquel já sentia que o vínculo entre os dois estava enfraquecido. Ainda assim, o encontro será constrangedor para Heleninha, que sairá dali mais confusa do que entrou. Enquanto isso, Odete Reutemann observa tudo com sua habitual frieza e senso de controle. Para ela, o plano está correndo dentro do esperado. Mesmo que a filha não saiba, a socialite já havia plantado sementes para que Ivan se encantasse. Pequenos elogios, convites casuais, oportunidades de aproximação. Tudo friamente calculado. Ela acredita que, com Ivan ao lado, Heleninha poderá se curar, abandonar de vez a bebida e reconstruir uma imagem social respeitável. No entanto, o envolvimento emocional entre Ivan e Heleninha será mais verdadeiro do que Odete imaginava. Não será apenas uma jogada de xadrez. Os dois se envolverão com sinceridade, o que deixará a socialite preocupada, pois fugirá ao seu controle. Ela esperava uma relação de conveniência, mas perceberá que o empresário está, de fato, apaixonado. E isso pode representar um risco. Ivan não é tão manipulável quanto ela gostaria. Paralelamente, Maria de Fátima comemora o fim do relacionamento da mãe com Ivan como mais uma vitória pessoal. A jovem está decidida a subir na vida a qualquer custo, e enfraquecer a figura de Raquel é parte essencial do seu plano. Ainda mais agora que está de olho em Afonso, filho de Odete, e vê na mãe um obstáculo para o prestígio que deseja alcançar. Para ela, separar Raquel de Ivan significa deixar a mãe sozinha, emocionalmente vulnerável e talvez disposta a abrir mão de princípios para recuperar a felicidade. Em meio a esse jogo de interesses, a relação entre Heleninha e Ivan ganhará camadas complexas. Ela, vulnerável e em constante luta interna com seu vício. Ele, ressentido e desapontado com a ex, mas ainda a respeitando profundamente. As cenas entre os dois serão carregadas de emoção e ambiguidade. Em um momento estarão rindo e fazendo planos para uma viagem. No outro, mergulhados em dúvidas, memórias e cobranças. Heleninha sentirá medo de não ser suficiente. Ivan, por sua vez, se questionará se está apenas tentando preencher um vazio ou se realmente está pronto para recomeçar. O ambiente na TCA também ficará tenso. Boatos começarão a circular sobre o envolvimento de Ivan com a filha de Odete. Alguns funcionários verão o romance como uma aliança de interesses. Outros, como uma traição à memória de Raquel. O próprio Ivan sentirá o peso desses julgamentos,
especialmente ao perceber que seus movimentos estão sendo monitorados por Odete e por Fátima, cada uma com seus próprios objetivos. Enquanto isso, Raquel se dedica com mais afinco ao trabalho, tentando esquecer o passado e reconstruir sua vida afetiva longe de decepções. Porém, mesmo focada nos negócios, não conseguirá evitar os momentos de tristeza ao lembrar de Ivan. Ela se perguntará se fez a escolha certa ao abrir mão daquele amor. O que não sabe é que Heleninha também vive esse dilema, ainda mais ao perceber que, por mais que deseje, o fantasma de Raquel continua presente na vida do empresário. A partir desse ponto, o triângulo emocional entre Raquel, Ivan e Heleninha se intensificará. Odete continuará interferindo com sua frieza habitual, mas Heleninha começará a se rebelar contra os jogos da mãe. Ivan, dividido entre a nova paixão e as lembranças do passado, viverá um conflito interno que afetará inclusive suas decisões na TCA. E Maria de Fátima, como uma sombra incansável, seguirá se aproveitando de cada rachadura nas relações para ampliar seu domínio. Nos bastidores da alta sociedade, uma rede de sentimentos contraditórios se forma. Amor, culpa, ambição e manipulação se entrelaçam, moldando os próximos passos dos personagens. Heleninha e Ivan terão que lidar com as consequências de sua noite de amor e descobrir se o que os une é suficiente para resistir aos ventos implacáveis de um mundo onde nada é o que parece. Maria de Fátima vai passar dos limites nos próximos capítulos, e o que ela não imagina é que finalmente será desmascarada por Ivan no momento mais inesperado, e bem diante de Raquel, sua própria mãe. A jovem vilã, já morando novamente com Raquel após inúmeras armações e conflitos, começa a arquitetar o que acredita ser o golpe final. Seu objetivo, colocar as mãos nos milhões de dólares guardados no cofre, custe o que custar. A ambição de Fátima atinge um novo patamar quando ela percebe que não poderá esperar mais e decide agir de forma drástica. Sozinha em casa, Fátima dá início a uma cena cinematográfica. Ela destrói tudo o que encontra pela frente, derruba os móveis, quebra eletrodomésticos, arranca objetos das paredes e espalha roupas e papéis por todos os cômodos. Enquanto joga a televisão no chão e pisa sobre o notebook de Raquel, ela grita com deboche: "Adeus, geladeira! Adeus, televisão! Adeus, computador! Adeus, miséria! Hoje é meu último dia aqui!" Seus olhos brilham de euforia e desespero ao mesmo tempo, num misto de loucura e adrenalina. Quando Raquel retorna, encontra o lar completamente devastado. Ela entra em choque e começa a tremer, tomada por uma angústia sufocante. "Meu Deus do céu! O que aconteceu aqui? Minhas coisas, isso é um pesadelo?" Fátima, com lágrimas forçadas nos olhos, finge um colapso emocional e se atira nos braços da mãe. "Mãe, foi horrível! Entraram uns caras aqui, me trancaram no quarto e fizeram isso tudo. Eles estavam procurando alguma coisa, eu quase morri de medo." Ivan chega logo em seguida e se espanta com a cena. Observando cada detalhe ao redor, ele já sente o cheiro de armação no ar. "Mas que absurdo! Eles destruíram tudo e foram embora sem levar nada? Estranho! E ninguém viu nada? Nenhum vizinho notou movimentação? Tem algo errado nessa história." Raquel tenta apaziguar a situação, acreditando cegamente na filha. "Ivan, por favor, agora não é hora disso. O importante é que a minha filha está bem. Eles poderiam ter machucado ela." Fátima aproveita a brecha para reforçar sua atuação. "Claro que ele não acredita em mim, porque eu sou sempre a errada, né? Mas eu sei o que eu vivi aqui, Ivan. Você não estava. Eu fiquei apavorada. Aqueles homens poderiam ter me matado. Eu tô me sentindo violada, invadida." Ivan encara a moça com um olhar cortante, mas se limita a chamar Raquel para uma conversa reservada. "Você precisa abrir os olhos. Tem alguma coisa muito estranha nessa história, Raquel. E se eu te conheço bem, você sabe disso também." Raquel, ainda abalada, apenas responde:
Eu tenho um dinheiro guardado. Dá para comprar o básico, um fogão, uma geladeira nova, pelo menos para recomeçar. E assim, no dia seguinte, ela decide ir ao banco para verificar seu cofre pessoal. Mal sabe que está sendo seguida pela própria filha. Fátima, sorrateira, observa a mãe saindo de casa e a segue à distância até o banco, com os olhos atentos e o coração acelerado. Chegando ao banco, Raquel entra na área dos cofres e pede privacidade para acessar sua mala. Fátima se esconde e consegue entrar em seguida, sem ser notada. Observa tudo de longe, escondida atrás de uma divisória. Parece que meu plano está funcionando direitinho. Hoje é o dia que eu pego o pote de ouro no fim do arco-íris, sussurra com cinismo. Ela anota o número do cofre, observa que a chave está escondida num bolso interno da bolsa da mãe e memoriza tudo com precisão cirúrgica. Raquel abre a mala, pega um maço de dólares, fecha novamente o cofre e murmura: "Eu só vou pegar o necessário e prometo que vou devolver cada centavo. É só para me reerguer." Ao sair da sala, nem percebe que sua filha estava tão perto. Fátima então abre um sorriso perverso. "Você é muito burra, dona Raquel. Muito fácil de manipular. Em breve, isso tudo será meu." Mais tarde, em casa, o clima é tenso. Fátima tenta disfarçar a ansiedade e pergunta casualmente: "Saiu cedo hoje, hein, mãe? Nem falou para onde ia." Raquel responde de forma evasiva: "Fui resolver algumas burocracias do restaurante e agora vou sair de novo. Ivan vai passar aqui." A vilã espera pacientemente a mãe entrar no banho. Vasculha a bolsa dela e encontra a chave do cofre. "Pronto, agora é só ir buscar o prêmio final", diz, escondendo a chave entre as roupas íntimas. No entanto, seus planos sofrem um revés. Raquel, já vestida para sair, confere os pertences e nota a ausência da chave. Em pânico, grita: "Ivan, a chave do cofre! Sumiu!" O namorado chega e sente o baque. "Sumiu? Você tem certeza?" Raquel revira tudo, mas nada. Fátima reaparece com expressão blasé. "Eu ouvi meu nome? Já estão me acusando de novo?" Ivan explode. "Você viu essa chave, Fátima?" "Não se faça de sonsa." Raquel tenta acalmar os ânimos. "Vamos procurar juntos, com calma. Essa chave tem que estar em algum lugar." Durante a busca, Fátima age rápido. Pega a chave e a esconde num canto do sofá, depois simula uma surpresa. "Olha, tem uma chave aqui. Será essa?" Raquel pega o objeto aliviada. "Graças a Deus, achei que algo terrível tivesse acontecido." Ivan, no entanto, não engole a história. "Engraçado, a bolsa nem estava aí. Como essa chave foi parar no sofá?" Fátima ignora e sai, alegando que vai à rua. Na verdade, ela vai direto à mansão de Odete Reutemann. As duas se encontram na biblioteca e Fátima vai direto ao ponto. "Chegou a hora. Eu quero tirar minha mãe do caminho. E você também quer o Ivan longe dela, não quer?" Odete esboça um sorriso discreto. "Continue." Fátima então tira um pequeno frasco da bolsa e revela seu plano. "É só colocar isso no copo da sua filha. Heleninha vai surtar. Minha mãe vai achar que foi culpa do Ivan e pronto. Os dois vão se separar. Enquanto isso, eu cuido de outros interesses." Odete, fria e calculista, observa o frasco com atenção, depois responde com voz baixa: "Você é rápida. Gosto disso. Assim que Heleninha estiver por aqui, eu te aviso. Vamos dar um jeito de começar a nossa pequena revolução." As duas selam o pacto e Fátima volta para casa com a certeza de que, desta vez, vencerá. Mas Ivan está atento. Ao conversar com o gerente do banco, ele descobrirá que ninguém mais entrou naquela sala após Raquel. Algo não bate. O comportamento de Fátima, os eventos estranhos, as mentiras. Ele liga os pontos. E ao perceber que a chave havia sumido justamente quando a moça ficou sozinha com a bolsa da mãe, decide agir. Na casa de Raquel, os ânimos se acirram quando Ivan confronta Fátima. "Você pode enganar sua mãe com esse teatrinho, mas comigo não. Eu sei o que você fez." E num momento de pura tensão,
Ele a expõe diante de Raquel no instante exato em que ela tenta retirar o dinheiro do cofre. A surpresa da matriarca será devastadora. Fátima, encurralada, ainda tentará inverter a situação, mas o estrago já estará feito. O turbilhão emocional de Solange vai ganhar contornos ainda mais intensos. Após o diagnóstico surpreendente, ela vai encarar uma montanha-russa de sensações, alternando momentos de ternura com Sardinha e explosões de angústia solitária. A cada respiração, o medo vai se misturar à esperança tênue de proteger a nova vida que cresce dentro dela. Sardinha, sempre ao seu lado, promete ser o alicerce inabalável, mas, nos bastidores, carregará suas próprias dúvidas. Seria possível ajudá-la quando nem ele mesmo saberá o que o futuro reserva? Enquanto isso, Maria de Fátima continua a operar nas sombras. Nas próximas cenas, ela vai articular com César uma estratégia ainda mais ousada: gravar cada detalhe das reações de Solange para depois usar as fragilidades da amiga como munição. A vilãzinha vai se aproximar com atenção quase maternal, anotando cada hesitação, cada lágrima, cada sorriso contido. A câmera clandestina instalada por César capturará o ponto exato em que Solange, num lampejo de fraqueza, confessa a Sardinha seu maior temor. E se eu não tiver forças para enfrentar tudo isso? A partir desse momento, Fátima vai soltar as peças no tabuleiro, jogando insinuações para Odete Reutemann, fazendo com que a sogra de Afonso sinta a suspeita crescer como um veneno inexorável. Odete, por sua vez, vai surgir em cena com toda a pompa que lhe é característica. Nos próximos episódios, ela vai encenar várias reuniões secretas com Fátima no escritório. Precisamos agir antes que essa gravidez se torne um escândalo. Sua voz, calma, mas carregada de determinação, vai ecoar pelos corredores espelhados, deixando claro que não tolerará fraquezas. Ela vai executar o plano de afastar Solange de forma cirúrgica. Todo o Departamento de Recursos Humanos será acionado para forjar relatórios de desempenho que apontem incompatibilidade entre as funções de Solange e as exigências da empresa de Renato. Aquilo que parecia um sonho de estabilidade profissional vai se tornar o palco de uma demissão mascarada de expurgo corporativo. Em paralelo, as cenas vão mostrar Solange recebendo uma proposta tentadora para trabalhar em Madrid. Em tom de diário íntimo, veremos mensagens eletrônicas piscando na tela do celular dela. Oferta exclusiva, pacote de expatriação, bônus de instalação. A cada notificação, o ânimo dela vai oscilar. Imagens de ruas ensolaradas na Espanha contrastarão com seu rosto pálido pela angústia. Sardinha e Solange vão debater longamente. Ele questionando a real intenção de Odete, ela querendo acreditar que aquele é o recomeço que sempre sonhou. A montagem intercalará sorrisos asmáticos de Solange, com olhares penetrantes de Fátima observando de longe, comprovando que a armadilha se fecha cada vez mais. Já em Madrid, a trama se adensará. Enquanto Solange enfrenta o choque cultural e tenta se adaptar ao novo emprego, aparecerão cenas em que seu corpo dará sinais de retração. Tonturas no metrô, arritmias no consultório médico, enjoos durante reuniões. As legendas anteciparão o drama. O descanso será prioridade. Permissões médicas inesperadas. Sintomas fora do comum. A edição vai ressaltar cada sinal de alerta, gerando tensão digna de final de temporada. Em meio a consultas médicas, Solange vai escutar palavras difíceis, rostos compadecidos, diagnósticos que soam como sentenças. Não podemos garantir que essa gestação se mantenha. O público verá, então, o desmoronar de toda a esperança que ela havia depositado. Odete volta a aparecer em close nos corredores da TCA, agora menos impetuosa e mais vitoriosa. Em jantares luxuosos nos salões, ela ergue taças e brinda sozinha, murmurando, livre de duas ameaças em um único golpe.
Cada brinde será acompanhado por flashbacks da digital de Solange no frasco de café, do olhar de Sardinha, da expressão de Solange quando soube da oferta para a Europa. A música de fundo vai ser uma trilha fria, sublinhando a crueldade de suas ações. Enquanto isso, Maria de Fátima vai intensificar seu jogo de sedução sobre Afonso. Nos episódios seguintes, ela surge na academia, entregando shakes proteicos, anotando metas de treino, testando receitas de bolos proteicos. A narrativa mostrará mini-cenas de proximidade, mãos que quase se tocam ao passar o garfo, sorrisos cúmplices enquanto escolhem a playlist para o treino, bilhetes anônimos deixados na gaveta do escritório dele. Afonso, fragilizado pela distância geográfica de Solange, passa a enxergar em Fátima a parceira ideal. A edição destaca esse deslocamento emocional com cortes rápidos entre a tela de vídeo chamada de Solange e o olhar atento de Afonso para as mensagens carinhosas de Fátima. Obrigada por tudo, Afonso. Você é minha âncora. Em Madrid, Solange, impotente diante do diagnóstico, enfrenta noites de insônia e lágrimas silenciosas. A câmera a filma arranhando bilhetes, rabiscando planos frustrados, tentando encontrar consolo em conversas por vídeo com Sardinha, que alterna entre conselhos práticos e desabafos emocionais. A tensão entre Solange e Afonso vai atingir o ápice. Em uma sequência dividida entre Madrid e Rio de Janeiro, veremos Solange acusando-o de estar mais próximo de Fátima que dela, enquanto ele rebate, dizendo-se exausto de culpas e acusações. Você não entende o que estou passando. Cada diálogo vai ser pontuado por closes emocionais, havendo cortes rápidos para Fátima, que ouve tudo ao fundo e sorri com falsa modéstia. A dramaturgia vai ressaltar o contraste entre o vazio de Solange e o conforto estratégico que Fátima oferece. O confronto decisivo vai explodir. Solange, tomada pela dor de ter perdido o bebê e pela distância que a separa de Afonso, decide regressar ao Brasil. Em uma sequência intensa, ela desembarca no aeroporto com um semblante decidido, disposta a enfrentar Odete e Maria de Fátima de frente. Sardinha a recebe com um abraço apertado e juntos preparam o terreno para desmascarar as traidoras. Enquanto isso, Afonso começa a sentir o peso das contradições. O vazio deixado pela ausência de Solange bate mais forte do que o conforto oferecido por Fátima. Em seu escritório, ele revisita bilhetes antigos, vídeos trocados e percebe pequenas artimanhas, como a insistência exagerada da amiga nos jantares de negócios e mensagens que enviava quando supostamente estava com ele. A ficha cai. Aquele carinho tão conveniente não passava de uma armadilha. Na cena do grande embate, Solange invade o salão da Tomorrow durante um evento beneficente, a mesma festa em que Odete gostaria de dar as cartas. Ela sobe ao palco, diante de executivos e convidados, segurando um pendrive. Sei que nesta sala há quem queira apagar minha história e até a vida que eu estava gerando, mas trago provas, anuncia, conectando o dispositivo ao telão. São áudios de Fátima arquitetando todo o golpe e e-mails de Odete pressionando pela demissão. O silêncio se faz e o rosto de Odete empalidece, enquanto Fátima tenta encontrar uma saída. Afonso, que acompanhava tudo, toma o microfone. Eu escolho quem esteve ao meu lado mesmo na pior fase. Solange, eu errei em duvidar de você. Ele se volta para Odete. E quanto a você, mãe, não há força no mundo que justifique tanta crueldade. Diante da plateia, é decretada a reintegração de Solange e o pedido de desculpas público de Odete, derrubada em sua própria armadilha. Na cena final, Solange e Afonso se reencontram no jardim, iluminados pelo entardecer. Ele aperta sua mão e diz: "Vamos reconstruir tudo juntos?" Ela sorri. E pela primeira vez em muito tempo, o brilho nos olhos é só esperança. Sardinha, observando de longe, respira aliviado. E mais adiante, Fátima, desmascarada e humilhada,
Sai da mansão da família Reutemann carregando apenas a própria vaidade ferida. Leila deixará passado com Renato para trás e mergulhará de corpo e alma em um relacionamento inesperado com Marco Aurélio, primo do ex. A princípio, tudo começará como um jogo de sedução, mas rapidamente a relação tomará contornos intensos e apaixonados, abalando a estrutura emocional da personagem. A química entre Leila e Marco Aurélio será explosiva, culminando em cenas ardentes e declarações inesperadas. Logo após a primeira noite de amor, Leila se mostrará visivelmente abalada pela intensidade do momento. Sentada na cama, envolta em lençóis de linho e com os cabelos ainda desalinhados, ela soltará uma frase que revelará o impacto da experiência. Eu acabei de descobrir que prazer e orgasmo são duas coisas diferentes. Marco Aurélio, acostumado a dominar todas as situações, ficará sem palavras, mas encantado com a entrega e vulnerabilidade de sua nova amante. A partir desse ponto, Leila passará a enviar selfies sensuais para o executivo, que não conseguirá esconder sua empolgação. Durante uma reunião importante na TCA, Marco Aurélio receberá uma foto e, hipnotizado pela imagem de Leila parcialmente nua, reagirá com humor. 1 minuto. Estou vendo um relatório de prioridade máxima. A cena arrancará risos discretos de Freitas, que perceberá uma mudança abrupta no comportamento do chefe. Mais sorridente, mais leve e com um brilho no olhar pouco comum. Intrigado, Freitas comentará com colegas. Nunca vi o Dr. Marco assim, apaixonado? O romance evoluirá em ritmo acelerado. Depois de alguns encontros secretos em hotéis luxuosos e viagens relâmpago em jatinhos fretados, Marco Aurélio decidirá oficializar o relacionamento com um jantar sofisticado em seu apartamento. Durante a sobremesa, Leila demonstrará certa hesitação. Ela confessará estar nervosa, insegura com a rapidez dos acontecimentos. Marco, com um olhar doce e um gesto inesperadamente afetuoso, a acolherá com empatia. Se você quiser só conversar ou ficar vestida, tudo bem. Do jeito que você quiser, eu quero. Leila, comovida pela sensibilidade dele, cederá e entregará seu coração e seu corpo em uma noite que ficará marcada para sempre em sua memória. Após o ato, ofegante e com os olhos marejados, Leila confessará algo que tocará o coração de Marco Aurélio. Eu nunca senti isso antes. Com ninguém. Ele, desacreditando da própria sorte, sorrirá incrédulo e responderá: mentira. Você está me dizendo isso só para me conquistar ainda mais. Mas ela reafirmará com seriedade, deixando claro que aquela experiência havia ultrapassado todos os limites físicos, emocionais e afetivos que já conhecera. O relacionamento ganhará profundidade. Marco Aurélio passará a falar em casamento e até sugerirá: você vai morar aqui comigo. Essa proposta, embora feita de forma impulsiva, soará sincera e carregada de emoção. Leila, inicialmente surpresa, começará a considerar a ideia, especialmente ao perceber que Marco estava disposto a conhecê-la além do superficial, algo que Renato jamais fez. Ao contrário do antigo companheiro, que sempre evitou o envolvimento com seu filho, Marco demonstrará curiosidade e interesse genuíno pela vida da mulher. Esse contraste será ainda mais evidente quando Leila reencontrar uma ex-namorada de Renato. A mulher, com uma sinceridade desconcertante, revelará verdades duras sobre o galã do passado. Renato fez vasectomia. Ele não quer filhos, não quer família. Nunca quis. Sempre disse que filho era um estorvo. A revelação cairá como uma bomba no coração de Leila, que finalmente entenderá por que Renato sempre evitava assuntos relacionados a seu filho. Com lágrimas nos olhos e a voz embargada, ela confessará para uma amiga: ele nunca me quis por inteira, só queria o que era conveniente. Enquanto isso, Marco Aurélio se mostrará cada vez mais entregue. Passará a fazer planos, a dividir momentos do cotidiano com Leila e até mesmo se mostrará disposto a conhecer o filho dela. Em uma tarde inusitada,
Ele chegará com presentes caros e tentará arrancar sorrisos menino. Leila, observando tudo de longe, ficará emocionada com o esforço dele. Será um momento simples, mas carregado de significado. Pela primeira vez, ela se sentirá plenamente aceita e valorizada como mulher e como mãe. Porém, nem tudo será um mar de rosas. O envolvimento com Marco Aurélio também trará desafios. A convivência com um homem poderoso, envolvido com os meandros obscuros da TCA e associado a figuras como Odette Reutemann, colocará Leila em situações desconfortáveis. Em uma reunião na empresa, ela ouvirá boatos sobre negócios ilícitos e começará a desconfiar de certas atitudes do namorado. Marco, por sua vez, se verá dividido entre manter sua imagem pública impecável e viver um amor intenso e verdadeiro com uma mulher que, aos poucos, irá desafiar seus valores. Conforme os dias passam, Leila começa a ser vista em público com Marco Aurélio, provocando rumores entre os executivos da TCA e até mesmo despertando o olhar reprovador de Odette Reutemann. Enquanto isso, Renato começa a perceber que perdeu algo que nunca valorizou de verdade. Ao saber do novo relacionamento de Leila, tenta reaproximar-se, usando como desculpa a vontade repentina de conhecer o filho que nunca fez questão de encontrar. Leila, porém, está mais forte. Renato, pressionado e desconfortável, insiste que está arrependido, mas suas intenções logo se revelam egoístas. Leila, então, decide cortar qualquer vínculo. Ela entrega nas mãos dele uma carta que escreveu tempos atrás, cheia de mágoas e desabafos, e diz: "Guarda isso. Lê quando quiser saber por que eu nunca mais volto para você." Marco Aurélio, cada vez mais envolvido, convida Leila para uma viagem internacional. Eles partem para Paris em um jatinho particular e lá vivem dias de puro encantamento, com direito a pedidos apaixonados aos pés da Torre Eiffel e juras de amor nas margens do Sena. Leila, deslumbrada com a experiência, se vê vivendo uma realidade distante de tudo que um dia sonhou. Ao retornarem ao Brasil, os dois são recepcionados com câmeras, flashes e especulações da imprensa. A relação vira pauta de revistas de fofoca e sites de celebridades. Leila é chamada de namorada do magnata, mas ela própria recusa o rótulo. Em entrevistas, afirma que tem sua própria carreira e que Marco Aurélio não a define. Ele, orgulhoso, reforça: "Ela é muito mais do que a mulher com quem eu durmo. Ela é a mulher que me acordou." Essa fase de êxtase, no entanto, começa a mostrar pequenas rachaduras. Leila nota que Marco Aurélio é mais envolvido nos esquemas obscuros da TCA do que aparentava. Durante uma madrugada, ela o vê ao telefone falando em cifrões, pagamentos em espécie e documentos que não podem vazar. A desconfiança começa a se instalar. Ela o questiona de forma direta, mas ele desconversa, usando beijos e carinho para encobrir as respostas. Internamente, Leila trava um conflito entre o amor que sente e os princípios que defende. Ela sabe o quanto lutou para conquistar respeito, principalmente como mãe solo, e teme se perder em meio aos luxos e aos segredos de Marco Aurélio. Essa dualidade move os próximos passos da personagem, enquanto ela tenta descobrir se o amor que sente por Marco Aurélio é forte o suficiente para sobreviver às sombras que começam a se revelar. Odette Reutemann irá aplicar um golpe de mestre em Maria de Fátima. Odette, com seu olhar clínico para oportunidades e sua fome por poder, identificar uma brecha no relacionamento entre a filha de Raquel e o sedutor César Ribeiro. Tudo começará em uma noite de gala, quando Solange promove um evento beneficente reunindo figuras da elite carioca. É lá que Odette avista, ao longe, César e Fátima conversando. Os gestos sedutores da jovem, a risada exagerada e o olhar de admiração dela para o bonitão não passam despercebidos pela vilã. De longe, ela sorri de forma cínica, ergue sua taça e sussurra para si: "Ora, ora, Fátima, parece que você anda subestimando o jogo, e eu adoro quando subestimam a minha inteligência."
Nos dias seguintes, Odete começa sua aproximação, sempre dissimulada. Ela elogia Fátima, faz questão de se mostrar solidária com os dilemas da jovem, até finge preocupação com a pressão que a filha de Raquel enfrenta para se manter no topo. Tudo isso enquanto, pelas costas, planeja sua entrada triunfal na vida de César. Com habilidade cirúrgica, marca um encontro com ele sob o pretexto de discutir negócios. Mas o jantar rapidamente se transforma em uma noite de flertes escancarados. César, inicialmente desconcertado, tenta manter a compostura. Ele sabe que está lidando com uma mulher poderosa e imprevisível. Mas o charme de Odete, aliado ao seu poder de persuasão e à sua proposta tentadora de ascensão social, começam a desestabilizá-lo. O jogo vira, e Odete não mede esforços para seduzi-lo. Entre sorrisos provocantes e toques sutis, ela o envolve num clima de tensão sexual incontrolável, deixando claro que não está ali para perder tempo com meias palavras. A relação dos dois avança de forma fulminante. Logo, César passa a frequentar os ambientes mais íntimos de Odete, incluindo sua cobertura luxuosa, onde ela o envolve em um mundo de luxo, champanhes caros e promessas de uma vida de privilégios, desde que ele jogue conforme suas regras. Odete não demora a usar seu poder para influenciar decisões na TCA e, discretamente, promover César dentro da empresa. Ele, fascinado, mergulha nesse novo universo, sem perceber que está virando uma marionete nas mãos da vilã. Enquanto isso, Maria de Fátima começa a sentir a ausência do amante. Ligações não atendidas, desculpas esfarrapadas e encontros desmarcados acendem o sinal de alerta. A jovem golpista, que sempre se achou acima de qualquer ameaça, percebe que algo está errado. Em um ato impulsivo, resolve surpreender César em seu novo apartamento. A cena que se segue é explosiva. Fátima chega e dá de cara com Odete, sentada confortavelmente no sofá de César, usando um hobby de seda e segurando uma taça de vinho. O mundo desaba. A jovem perde o controle e começa a gritar, acusar, ameaçar. Odete, por sua vez, mantém a frieza. Se levanta com elegância, olha nos olhos da rival e solta, com desdém: "Querida, você ainda tem muito o que aprender sobre o mundo." César cansou de brincadeiras adolescentes. Ele agora quer uma mulher de verdade. Odete, com sua habilidade de manipular narrativas, espalha rumores que colocam Fátima como desequilibrada e infantil. E o pior, consegue fazer com que César acredite que Fátima está prejudicando sua carreira. Ele se distancia ainda mais da jovem, abrindo espaço para Odete assumir o controle completo da situação. Enquanto isso, Odete trata de fortalecer sua influência sobre César, oferecendo oportunidades que ele jamais teria por mérito próprio. Promove viagens, jantares com investidores e reuniões privadas com os maiores nomes do mercado. Ela faz questão de lembrar que tudo aquilo está ao alcance dele por um único motivo: lealdade. Mas nem tudo são flores. César, embora seduzido, começa a se sentir sufocado. A pressão, as exigências de Odete e a consciência pesada por ter traído Fátima começam a corroer sua mente. Ele tenta se afastar, mas a vilã, percebendo a hesitação, dobra a aposta. "Você pode voltar para o fracasso se quiser, mas saiba que eu sempre dou a chance para o homem certo brilhar. Se não for você, será outro", diz ela, fria e ameaçadora. Fátima, por sua vez, planeja sua revanche. Em reuniões com Odete, disfarça o ódio e finge admiração. "Você é mesmo impressionante, Odete. Consegue tudo o que quer", diz, com veneno escorrendo pela língua. A vilã apenas sorri, como quem reconhece a presença de uma adversária à altura, mas ainda longe de vencê-la. Ao mesmo tempo, César começa a viver um dilema. Os convites de Odete para noites luxuosas perdem o brilho diante do remorso que sente. Ele revive os momentos com Fátima, lembra-se da intensidade da paixão e a dúvida cresce.
estaria disposto a pagar tão caro por uma vida de luxo e influência? Essa relação perigosa entre os três personagens transforma-se em uma verdadeira guerra silenciosa. Fátima intensifica seus esforços para recuperar César e, ao mesmo tempo, tenta descobrir segredos que possam desestabilizar Odete. Já a vilã, ao perceber a resistência crescente de César, começa a arquitetar planos mais radicais para mantê-lo ao seu lado e garantir que Maria de Fátima jamais tenha forças para enfrentá-la novamente. Odete, fria e estrategista, recorre a dossiês, chantagens e aliados ocultos para manter o controle. Consegue informações confidenciais sobre o passado de César e, com isso, passa a manipulá-lo de forma ainda mais eficaz. Ela o lembra de cada favor, cada ajuda, cada avanço profissional que ele só conseguiu por causa dela. César se sente encurralado, mas não consegue romper os laços que o prendem à mulher mais poderosa que já conheceu. Enquanto isso, Fátima, movida pelo rancor, se aproxima de um antigo aliado de Odete, um executivo que foi traído por ela anos atrás. A jovem tenta convencê-lo a revelar os podres da vilã. Em troca, promete ajudá-lo a se vingar e recuperar o que perdeu. Surge assim uma aliança inesperada e perigosa. Enquanto isso, Maria de Fátima mostrará que ainda não está fora do jogo. Ferida, humilhada, mas não vencida, a moça armará um contra-ataque feroz. Irá até Marco Aurélio, com quem já teve alianças duvidosas no passado, e jogará suas fichas. Revelará que Odete e César estão envolvidos em um possível esquema de tráfico de influência. Em troca de sua colaboração, exigirá que Marco a ajude a destruir Odete publicamente. César, por sua vez, mergulhará em uma crise existencial. O que parecia um conto de fadas moderno, ser o protegido da mulher mais influente do Brasil, começará a se revelar um pesadelo. Ele passará a ter pesadelos constantes, acordando suado, com a voz de Fátima ecoando em sua mente. Você me trocou por ela? Por uma mulher fria que nunca te amará? A culpa o consumirá, e sua produtividade no trabalho cairá. Odete, furiosa, o confrontará. Você está se deixando levar por sentimentalismos baratos, César. Cresça! Eu não me envolvo com fracos. Mas ele, pela primeira vez, responde com firmeza. Eu não sou seu brinquedo, Odete. Eu sou um homem. E homens têm limites. Ao mesmo tempo, Fátima consegue colocar um espião dentro do círculo de confiança de Odete. Esse informante passa a registrar conversas, captar documentos e entregar tudo à jovem golpista, que agora se comporta como uma estrategista fria e calculista. A guerra entre elas deixa de ser apenas por César e passa a ser por poder, reputação e sobrevivência.